Nossos olhos. E esta manhã, queridos, uma manhã em que nós iremos falar pela última vez sobre os montes, estudo dos montes. E nós iniciamos esse estudo desde o ano passado. E quem participou conosco sobre esses temas, com certeza aprendeu muitas coisas, né? Tem algo que eu não sabia, sendo bem honesto com vocês. E a partir do momento que eu comecei a estudar sobre os montes, eu percebi o tanto que tudo que é dito na Bíblia, nada é em vão, tudo tem um significado. Então nós devemos aprender sempre a olhar a Bíblia de uma forma bem atenciosa, né? Porque tudo faz sentido, tudo faz uma ligação, né? Tudo tem um significado. Então esse estudo dos montes houve grandes significados para que o propósito de Deus venha se cumprir, né? E hoje de manhã, esse último assunto que nós iremos tratar sobre os montes, eu queria falar sobre o Monte Sião. E a respeito desse Monte Sião, eu gostaria de abrir no Salmo 125. Nós vamos ler o Salmo 125, versículo 1 e 2, e o Salmo 48, o versículo 1 e 2 também, que diz o seguinte, 125. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O 48, Salmo 48 diz o seguinte: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Ó Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, Sua palavra que é santa, que ela é maravilhosa, que ela é infalível. Ela sempre nos aponta para o Teu Filho amado Jesus. E eu quero agradecer, Pai, pelo privilégio que nós temos de ter acesso à Tua palavra. A Tua palavra que nos mostra quem é a Sua pessoa. E eu quero, Pai, em nome de Jesus Cristo, que diante essas palavras que serão mencionadas aqui esta manhã, o Teu nome, ó Deus, seja engrandecido e glorificado, e que o propósito do Senhor venha se cumprir aqui em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, falar sobre o Monte Sião é algo que é bastante direto, dinâmico, que não tem muito segredo, mas serve para nos mostrar o tanto que a Bíblia ela é rica, e tudo que é dito, ela sempre faz sentido, né? E o que nós podemos aprender aqui com esse Monte Sião, né? Primeiramente, é um monte em que o rei Davi, ele escolheu para morar. O Monte Sião, ele ficava do lado de fora dos muros de Jerusalém. E depois que Davi, ele morou naquele lugar, ali se tornou a cidade fortificada, a cidade de Davi. E esse monte, ele se localiza no sul de Jerusalém. E tudo faz sentido ali, meus irmãos. Tudo faz sentido o porquê
Davi escolheu aquele lugar para habitar e para fazer a cidade de Jerusalém, a cidade fortificada. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que Monte Sião aponta para um lugar santo. Um lugar santo. E nós podemos definir o Monte Sião como lugar santo através da palavra de Deus que está em Zacarias. Vamos abrir em Zacarias, capítulo 8, versículo 3, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, o Monte Santo. Então isso aqui foi profetizado através da vida de Zacarias. E por que que ele se tornou um Monte Santo? Primeiro ponto. Primeiro, foi o lugar em que Davi escolheu para morar. E nós sabemos que na Bíblia, Davi foi um rei muito soberano. E ele também se tornou o descendente do Rei dos Reis, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos também definir como lugar santo, porque quando Davi, ele resgatou a Arca da Aliança, quando foi roubado pelos filisteus, ali a Arca da Aliança morou naquele lugar, ficou naquele lugar. Então a própria presença de Deus estava naquele lugar, naquele Monte Sião. Até quando Salomão construiu o templo de Deus no Monte Moriá e foi transportado, a Arca da Aliança foi transportada do Monte Sião para o Monte Moriá, certo? Mas durante muitos anos, muito tempo, a Arca da Aliança ficou morando ali, ficou naquele lugar em Monte Sião. E a presença de Deus estava ali naquele lugar. Então por isso que se tornou um lugar, um Monte Santo. A presença de Deus estava ali. Então esse monte, meus irmãos, foi o monte onde reinou Davi. E que o reinado de Jesus foi profeticamente registrado. E isso foi dito lá no Salmo, capítulo número 2, versículo 6, que diz o seguinte: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Esse, o meu rei, aponta para Jesus Cristo. Então, queridos, todas as vezes que nós olharmos e lembrarmos para o Monte Sião, nós devemos lembrarmos que ele é um Monte Santo, onde profecias de Deus foram designados, onde a presença de Deus foi visível, e onde as coisas de Deus também aconteceram de uma forma maravilhosa. Eu quero que vocês também se atentem que simbolicamente o Monte Sião nos dias de hoje somos nós. Porque se naquele tempo a presença de Deus estava no Monte Sião, hoje a presença de Deus está dentro de nós. Então nós somos considerados simbolicamente e espiritualmente o Monte Sião de Deus. Então você, Paulo Henrique, você, Renata, vocês são o Monte Sião de Deus. Nós somos o Monte Sião. Porque logo depois do derramamento do Espírito Santo, nós passamos a ser o santuário de Deus vivo. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?
Então nós somos aquela geração que nós somos o santuário de Deus. Nós somos o monte Sião de Deus aqui nessa terra. Então não esqueçam disso, não se esqueçam disso. Olha o tanto que é importante, olha a simbologia que os montes na Bíblia apontam. Então nós somos aquelas pessoas, os felizardos, nos dias de hoje, por sermos o monte Sião de Deus. Ok? Amém? Vocês pegaram esse raciocínio? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, isso é maravilhoso. É interessante esses detalhes que os montes apontam para nós. Apontam para Cristo, apontam para o propósito de Deus para as nossas vidas. E no segundo, coisa que nós podemos aprender aqui, que o Monte Sião nos aponta a um local de reis. Olha o tanto que o Monte Sião é algo rico, algo maravilhoso, e algo que deve quebrantar os nossos corações. Por quê? Porque naquele Monte Sião, morava ali o maior rei que foi instituído por Deus. Davi. Esse rei foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Davi foi aquele homem que ele era quebrantado. Davi era aquele homem que ouvia a voz de Deus. Era aquele homem que tinha intimidade com Deus. A maioria dos salmos foram escritos por ele, por Davi. Mas não foi só apenas Davi que pisou naquele lugar. Não foi só o Davi que morou naquele lugar. Eu queria que vocês abrissem juntamente comigo em Lucas capítulo número 22. Evangelho de Lucas capítulo 22, versículo 10 até o versículo 12, que diz o seguinte: Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali, fazei os preparativos. Jesus estava falando aqui, nesse momento, às vésperas da sua morte e ressurreição. Ali estava sendo os últimos dias da vida de Jesus. Ou melhor, naquela quinta-feira. Foi a última vez que Jesus reuniu seus discípulos e participou da última ceia com seus discípulos. Você sabe qual foi o local desse cenáculo? O Monte Sião. Depois de muitos anos em que Davi habitou naquele lugar, o próprio Jesus escolheu aquele lugar para participar da última ceia. Olha o tanto que esse lugar é um lugar santo e um lugar onde os maiores reis pisaram. E Jesus, diante desse lugar, ele declarou a profecia mais maravilhosa, a promessa mais maravilhosa de Deus para as nossas vidas. Porque quando ele celebrou a última ceia, o que ele disse aos seus discípulos?
Este cálice é o cálice da nova aliança. E o meu sangue será derramado por vós. E foi nesse lugar que Jesus participou da última ceia, declarando o que ele iria fazer para todos nós. Então, meus irmãos, esse episódio não foi definido por acaso. Você sabe por quê? Porque ainda que os discípulos eles não soubessem, naquele momento, naquele lugar, naquele cenáculo, que eu acho interessante nós sabermos, que foi o último ato de Jesus Cristo com seus discípulos, onde ele estava ali como homem. E esse Monte Sião também foi o mesmo lugar, esse cenáculo, foi o mesmo lugar em que o rei Davi foi enterrado. Os ossos de Davi estavam enterrados no mesmo cenáculo em que Jesus Cristo participou da última ceia. Por isso que eu falo que a Bíblia é algo muito tremendo. É algo maravilhoso. É algo que nós devemos nos atentar. Os discípulos não sabiam dessa ocasião em que Davi estava ali. Porque uns historiadores, no século XII, depois de muito tempo depois de Cristo, é que descobriram em que aquele cenáculo estavam os ossos de Davi. Então, queridos, é algo muito importante, é algo maravilhoso. E eu quero dizer algo para vocês. Se no Monte Sião, os maiores reis pisaram, eles tiveram as suas ações, e nós hoje somos o Monte Sião de Deus. O Rei dos Reis mora dentro de nós. E nós também somos considerados, meus irmãos, reis nessa geração. Então o Monte Sião é apontado como monte de local de reis. Amém? Então isso é maravilhoso, queridos. Na Bíblia, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 12, diz o seguinte: quando seus dias se completarem, e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Olha o que Deus estava falando através desse versículo sobre a morte de Davi. Então, queridos, nós devemos perceber e nos atentar o tanto que a Bíblia ela é rica. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, sobre o Monte Sião. O Monte Sião é o local da última ceia e também o derramar do Espírito Santo. Ali foi o último ato de Jesus Cristo aqui nessa terra, na ceia do Senhor. Mas também foi o primeiro ato do Espírito Santo, logo após a ressurreição de Jesus. Foi no Monte Sião. É importante nós olharmos para Atos, livro de Atos, capítulo 1 e capítulo 2. 50 dias depois da celebração da última ceia da Páscoa, iniciou-se a promessa de Jesus, anunciada antes por Joel. O que Joel profetizou muitos anos antes a respeito do Espírito Santo? Vamos abrir, por favor, Joel capítulo
número 2. Versículo 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito Santo naqueles dias. Você sabe onde foi o local em que a profecia de Joel se cumpriu? No Monte Sião. Então, queridos, Monte Sião é um local significativo, um local transformador, um local de poder, um local de graça, um local de milagres. Porque logo após, quando Jesus ele vai para o céu, para os céus, ele diz para os seus discípulos que eles deveriam voltar, para que a promessa de Deus poderiam se cumprir sobre a vida deles. Os seus discípulos voltaram para esse lugar, para o cenáculo Monte Sião. E quando eles estavam orando ali, jejuando, os discípulos, Maria Madalena e mais alguns irmãos, o Espírito Santo foi derramado ali naquele lugar. E logo após o derramamento do Espírito Santo naquele lugar, o povo de Jerusalém olhou para aquele lugar e ficaram atônitos, imaginando que aqueles discípulos estavam embriagados. Mas pelo poder do Espírito Santo, Pedro, com muita autoridade, com muita unção, com muita graça, ele se levantou e começou a anunciar a voz de Deus. Ele começou a falar do novo tempo. O novo tempo em que seria regido pelo Espírito Santo de Deus. E diante do poder do Espírito Santo de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus veio sobre aquele povo, e todo aquele povo foi visitado pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que 3.000 pessoas foram batizadas naquele lugar, quando ouviram a voz de Pedro, através do Espírito Santo de Deus. Olha o tanto que Monte Sião, meus irmãos, é um monte poderoso. É um monte também que anunciava coisas grandiosas, coisas maravilhosas. E era a verdade do Evangelho. E se nós observarmos o que apóstolo Pedro anunciava, ele anunciava apenas coisas simples, mas no entanto coisas poderosas. Ele falava sobre quem? Sobre Jesus, o Filho de Deus. Aquele que o povo rejeitou, aquele que o povo matou, mas que, no entanto, era o Senhor e Salvador de toda a geração. Era isso que ele falava. Era exatamente essas palavras que Pedro anunciava. Coisas simples, mas, no entanto, coisas profundas e coisas poderosas. Ele simplesmente anunciou Jesus Cristo ressuscitado. E que aquele povo, para adquirir a unção do Espírito Santo de Deus, eles deveriam se arrepender de seus pecados e receber o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador. E foi exatamente o que aconteceu ali, meus irmãos. Algo poderoso. E esse algo poderoso ainda há de acontecer nesses dias de hoje. Nós, como Monte Sião, queridos, espiritualmente falando, eu gostaria de dizer que o Espírito Santo de Deus está sobre nós. E que o poder do Espírito Santo de Deus está sobre nós. E quando nós anunciamos a palavra de Deus e falamos a palavra de Deus de uma forma coerente, simples e verdadeira, muitas pessoas poderão serem alcançadas pelo poder da palavra de Deus que está em nós por intermédio do Espírito Santo. Isso pode acontecer, meus irmãos. E isso que essas pessoas experimentaram naquele tempo,
elas podem experimentar também através das nossas vidas. Então, o que nós devemos fazer como igreja do Senhor? Primeiro ponto. Diz a palavra de Deus que aqueles discípulos, eles buscavam o Senhor em oração e em jejum. A igreja de Deus precisa fazer nos dias de hoje oração e jejum. Para que nós possamos sermos cheios do Espírito Santo e com poder, nós precisamos, meus irmãos, orar e jejuar. Eu fico muito preocupado nos dias de hoje. Hoje tem se levantado muitos falsos profetas, falando coisas que têm deturpado o coração de muitas pessoas e tirado essas pessoas do centro do Evangelho e levado eles para um outro Evangelho que tem afastado de Deus. Porque se você quer ver um profeta verdadeiro, é aquele profeta que fala exatamente a ressurreição de Jesus Cristo e o arrependimento dos seus pecados. A palavra de Deus, ela é simples. E o que faz transformar os corações é o poder do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, quando nós lançamos a palavra de Deus, o coração das pessoas vão ser tocadas. Agora nós temos perdido, nesses últimos tempos, pessoas que não têm nada a ver com Deus, nada a ver com o Evangelho, têm pregado um Evangelho deturpado. E é o seguinte, não só nos dias de hoje, isso aconteceu nos tempos de Paulo. Paulo, ele sofreu muito. Quando ele abriu as igrejas e anunciava o Evangelho verdadeiro de Jesus. Podemos observar o que aconteceu no tempo da Galácia, onde ele abriu uma igreja, ele anunciou o Evangelho, e de repente ele ficou sabendo que aqueles cristãos que estavam ali naquela região, estavam ouvindo um outro Evangelho, e eles estavam se afastando do Evangelho verdadeiro. E próprio Paulo diz o seguinte no livro de Gálatas. Ele diz o seguinte: ó Gálatas insensatos, eu anunciei a mensagem do Evangelho para vocês. E a mensagem do Evangelho, ela é pura e simples. É o arrependimento. E a ressurreição de Jesus Cristo. Eu só disse isso, agora vocês estão buscando um outro Evangelho. Vocês estão sendo enganados pelos cães e pelos falsos profetas. Tomem cuidado com isso. Acho interessante que essas doutrinas falsas, elas não ficaram só no tempo de Paulo, mas também nós podemos ver o próprio Jesus Cristo em Apocalipse. Ele orientou a palavra dele, através de João, para as igrejas, dizendo o seguinte: olha, vocês estavam seguindo o bom caminho, vocês estavam fazendo exatamente aquilo que o meu Evangelho aponta para vocês fazerem. Mas, no entanto, vocês estão se dispersando para as doutrinas dos nicolaítas. Então, meus irmãos, esse movimento de um falso evangelho, isso aconteceu desde o tempo de Paulo, desde o tempo do apóstolo João, quando estava preso, perto da sua morte, e que Jesus Cristo orientou para que João pudesse escrever essas mensagens para as igrejas de Laodiceia, de Pérgamo. E ele sempre se preocupou com isso. E logo após a Bíblia, logo após a palavra de Apocalipse, a igreja não acabou. Após Atos, a igreja continuou. Eu acho interessante que esses movimentos todos acabaram.
porque elas nunca vão sobreviver mesmo. Esses movimentos se levantam apenas para tirarem as pessoas do centro da vontade de Deus. E eu vejo esse movimento como movimentos diabólicos. É Satanás se levantando para tirar as pessoas do centro da vontade de Deus. Para que eles buscam um Deus falso, um Deus verdadeiro. Então, meus irmãos, essas gerações, todos eles levantaram falsos profetas. E nos dias de hoje, está acontecendo isso. Vocês podem ver. Um evangelho da graça deturpado. Outros evangelhos que não são evangelhos, que vocês sabem. Então, meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado. O que está sendo dito? E nós só vamos conseguir discernir todas essas coisas lendo a palavra de Deus. Observando a palavra de Deus. Então, queridos, não se esqueçam disso. Em nome de Jesus Cristo. Porque nós somos o Monte Sião. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. E nós devemos deixar esse Espírito Santo reger as nossas vidas. E o Espírito Santo, ele sempre vai nos orientar. Não aquilo que o homem diz, mas aquilo que a palavra diz. Porque tudo que foi falado aqui, tudo que foi escrito aqui, foi por intermédio dele. Do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos esquecer. E o quarto, o Monte Sião nos aponta a um local de firmeza. Firmeza, meus irmãos. Firmeza. O quanto nós somos vulneráveis. O quanto nós somos frágeis, nós somos fracos. Davi foi aquele homem que fraquejou num certo momento da sua vida. E ele escolheu o Monte Sião para ser ali não só apenas a sua fortaleza, mas também a sua firmeza. Porque mesmo, vamos imaginar aqui, vamos raciocinar aqui. Ele construiu o seu castelo, a sua fortaleza ali, correto? E foi exatamente naquele lugar onde ele caiu. O que significa isso, meus irmãos, espiritualmente? Mesmo nós estando na fortaleza, nós podemos cair. Nós podemos nos perder. Nós podemos sair do centro. Davi, por um momento de falta de atenção dele, ele se adulterou. E ali ele saiu do centro da vontade de Deus. Mas foi ali também que ele foi resgatado. Onde ele se firmou no Senhor. Porque a palavra de Deus diz lá no Salmo capítulo 51. Quando ele foi orientado pelo profeta Natã, ou então exortado pelo profeta Natã que ele estava errado. Que ali ele pecou. E ele tinha que restaurar a vida dele. E foi nesse mesmo lugar que Davi orou ao Senhor. Clamando ao Senhor perdão. Porque ele verdadeiramente se arrependeu. Mas algo interessante nesse salmo, Davi diz ao Senhor. O que ele diz ao Senhor? Pai, coloque em mim um coração inabalável. Coloque em mim um coração firme, para que eu não peque mais contra o Senhor. Então, meus irmãos, o Monte Sião, ele aponta um lugar de firmeza. E geograficamente, naquele tempo, o Monte Sião, para vocês entenderem, por ele ser o monte da firmeza, porque Jerusalém sempre foi sitiado ali por vários montes. E é muito comum naqueles montes haverem tremores de terras.
Mas o Monte Sião era um monte em que ele não tremia. Ele era firme, ele não se abalava. Por isso que no Salmo 125, que nós lemos aqui, falava que não se abala. O Monte Sião era um monte que não se abala. Porque ele era um monte firmado na rocha. E foi exatamente onde a nossa rocha, Jesus Cristo, quis terminar o seu ministério naquele lugar. Porque ele quis dizer que ele era a própria rocha. Que ele era o próprio Monte Sião. E que esse Monte Sião, essa rocha, iria habitar dentro de nós. Então, meus irmãos, esse Monte Sião, que é a rocha, que é firme, está dentro de nós. E nós, se nós nos posicionarmos, se nós quisermos, nós nunca seremos abalados. Porque a rocha está sobre nós. Amém? Então é isso que o Monte Sião nos ensina. Um lugar inabalável. Então, meus irmãos, é exatamente o que a Bíblia nos aponta em relação ao Monte Sião, é o que ele quer nos ensinar. E que você não se esqueça dessas pequenas verdades, ou então grandes verdades, que nós devemos aprender. Para encerrarmos e orarmos, queria apenas relembrar esses 4 pontos com vocês. O Monte Sião aponta para um lugar santo. O Monte Sião nos aponta a um local de reis. O Monte Sião foi um local da última ceia e também o derramar do Espírito Santo. E o Monte Sião nos aponta para um lugar, um local de firmeza. E não se esqueça, o Monte Sião está dentro de nós. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Nós devemos agradecer esta manhã. Agradecer esta manhã, porque tudo que Deus faz, Deus fez, Deus colocou na Bíblia, é sempre pensando em nós e sempre pensando naquilo que venha glorificar o nome dEle e sempre pensando naquilo que o propósito dEle venha se cumprir. Então isso é maravilhoso. É algo rico, é algo tremendo. Então vamos orar agradecendo ao Senhor esta manhã, pela graça, pelo poder. Que Deus tem pelo seu povo. Oh Pai, como é bom, como é grande, como é maravilhoso observarmos a sua palavra e vermos o tanto que o Senhor é detalhista, o tanto que o Senhor é tremendo, é maravilhoso. O quanto o Senhor é coerente para cumprir tudo aquilo, Pai, que é decorrente às suas profecias. E o Monte Sião é isso, Senhor. O Monte Sião nos aponta, Pai, para vermos o quanto o Senhor tem poder para mostrarmos, Pai, o quanto as coisas do Senhor são coerentes, são reais, são verdadeiras, e que se encaixam perfeitamente de acordo com a sua vontade e de acordo com o seu senhorio, Pai. Eu quero encerrar, Pai, esse estudo dos montes que nós fizemos aqui,
ao longo desses domingos, em agradecimento ao Senhor, porque até aqui, Senhor, o Senhor nos mostrou coisas valiosas, que os montes apontam para a tua soberania, Senhor. Sei que a tua igreja cresceu um pouco mais no conhecimento da tua palavra. Eu sei, Pai, que a sua igreja se fortaleceu também em vista aos estudos desse monte, Senhor. Portanto, recebe a minha gratidão por tudo que o Senhor fez nesses dias. E eu sei também por tudo aquilo que o Senhor ainda fará ao longo desses anos. Neste culto pela manhã em que nós estudamos a tua palavra, em que nós, Pai, temos a oportunidade de conhecer um pouco mais da tua palavra, Senhor. E que o Senhor continue nos abençoando, nos direcionando, nos orientando, Pai, para entendermos cada dia mais aquilo que o Senhor escreveu, para que o Senhor designou, mas que acima de tudo, Senhor, que esse conhecimento que nós formos adquirir, seja para glorificar o teu nome e colocarmos isto em prática para as nossas vidas, Senhor. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.